Olá, meus queridos! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês tenham passado bem as férias e o intuito dessa aula é a gente retomar os conteúdos que a gente estudou antes de sairmos de férias. Antes da gente sair de férias, a gente começou a apostila 2, que trata sobre população brasileira. Só que para entender melhor a respeito da população brasileira, primeiro a gente entendeu alguns conceitos básicos de população. A gente começou entendendo o que é população absoluta, que é o total de habitantes que vivem numa certa área, ou seja, num certo país. E o Brasil ele tem por volta de 210 milhões de habitantes. A gente entendeu também que os países que têm uma grande quantidade de população absoluta, ou seja, uma grande quantidade de habitantes, são chamados de países populosos, como é o caso da China, que tem por volta de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, que é o caso da Índia, que tem por volta de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, e inclusive o Brasil, que é o quinto país mais populoso do mundo. Além disso, a gente entendeu também o que é a população relativa, também conhecida como densidade demográfica, que é a quantidade de habitantes por cada quilômetro quadrado. Para chegar nesse valor, basta pegar o total de habitantes que vivem numa área e dividir pelo tamanho da área. No caso então do Brasil, basta pegar os 210 milhões de habitantes, dividir pelo tamanho do território brasileiro, que a gente consegue ter uma média de quantos habitantes teríamos a cada quilômetro quadrado. Contudo, esse dado, embora ele seja interessante para a gente entender algumas realidades, ele não mostra 100% como que a população brasileira está distribuída, porque a população brasileira ela está distribuída desigualmente pelo território, ou seja, algumas áreas concentram mais pessoas do que outras. No caso do Brasil, como vocês podem observar aqui no mapa, a gente tem uma concentração maior de pessoas próxima ao litoral. E isso tem a ver com o nosso processo histórico de ocupação. Os portugueses, eles chegaram primeiro pelo litoral. Eles começaram a desenvolver atividades econômicas inicialmente também próximo ao litoral. E as pessoas foram sendo atraídas por oferta de trabalho e melhor infraestrutura também para essas áreas. E ao longo dos séculos, isso só foi se concentrando, se intensificando cada vez mais, fazendo com que atualmente as áreas que mais concentrem pessoas sejam as áreas próximas ao litoral. Tanto é que a densidade demográfica nessas regiões ela é muito maior do que os 24 habitantes por quilômetro quadrado, que é a média do Brasil. A gente tem algumas cidades litorâneas que têm por volta de 10 mil habitantes por quilômetro quadrado. A gente aprendeu também o que é crescimento natural, também conhecido como crescimento vegetativo. Crescimento natural ou crescimento vegetativo é um cálculo que é feito entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, onde pega-se a taxa de natalidade, que é o total de nascidos em um ano a cada 1.000 habitantes, e se subtrai com a taxa de mortalidade, que é a quantidade total de mortes que aconteceu em um ano a cada 1.000 habitantes. Com base nessa subtração simples, ou seja, a quantidade de nascidos menos a quantidade de mortos, a gente consegue perceber se a população brasileira cresceu ou se ela está diminuindo. E aí então o Brasil ele começou a apresentar um grande crescimento populacional por volta de 1950. E por que por volta de 1940, 1950? Porque nesse período o Brasil começa a passar pelo processo de urbanização. E boa parte das pessoas se mudam do campo para a cidade, onde tem melhor infraestrutura em relação ao saneamento básico, atendimento médico hospitalar, e isso vai fazendo então com que as pessoas tenham melhor qualidade de vida e por isso aumentou a expectativa de vida do brasileiro. E aí então isso gerou um grande crescimento da população brasileira. Tudo bem? Vamos lembrar também que naquela época era muito comum as mulheres terem muitos filhos. Então, a partir do momento que a população começou a migrar em massa do campo para a cidade, se deparando então com essas condições de higiene e de atendimento médico hospitalar melhores, continuou no primeiro momento nascendo muitas crianças, só que menos pessoas morriam, tanto crianças ao nascer, então teve uma redução da taxa de mortalidade infantil. O que é mortalidade infantil? A quantidade de crianças que morrem entre 0 a 1 ano de vida. Então, por conta dessa melhoria das condições sanitárias, houve uma redução, uma drástica redução da mortalidade infantil e também da mortalidade como um todo. Então, menos pessoas morrendo e ainda muita gente nascendo, isso gerou um grande boom, ou seja, um grande crescimento da população brasileira por volta dos anos 50, fazendo com que ela praticamente duplicasse o seu valor. Com
essas melhores condições de vida, ao mesmo tempo que foi aumentando a expectativa de vida do brasileiro, com o tempo, as famílias começaram a perceber que morar nas cidades gerava um alto custo de vida, era mais caro para morar. E aí, isso, junto com a maior atuação da mulher no mercado de trabalho, assim como o uso de métodos anticoncepcionais e o planejamento familiar, começou a reduzir o número de filhos por mulher. Número de filhos por mulher é aquilo que a gente chama de taxa de fecundidade. E ao longo das décadas de 60, 70, 80, mas principalmente a partir dos anos 80, começa a reduzir bastante o número de filhos por mulher. Se as mulheres passam a ter menos filhos, com isso a gente tem uma redução da taxa de natalidade, porque passam a nascer menos crianças. E aí, o que aconteceu com o Brasil ao longo das décadas foi havendo uma redução, né, da taxa de crescimento populacional, ou seja, conforme cada década vai passando, a gente percebe que as mulheres e as famílias acabam tendo menos filhos, o que tem gerado uma redução do crescimento da população brasileira. Ainda crescemos, nós ainda temos então mais nascidos do que mortos todos os anos, só que isso está diminuindo e tende a diminuir mais nas próximas décadas. Tanto é que a expectativa é que de 2050 a gente pare de crescer e a partir desse ano começa a haver uma redução da população brasileira. A gente também estudou as pirâmides etárias. As pirâmides etárias nada mais são do que gráficos que mostram a quantidade de população por idade e por gênero. Então, observem aqui, nós temos então aqui cada barra representando a quantidade de pessoas numa certa faixa etária e tanto do sexo feminino quanto do masculino. A gente viu que sempre a base da pirâmide corresponde à população jovem, que é aquela que vai de 0 a 19 anos. O meio da pirâmide corresponde à quantidade de adultos, que vai então de 20 a 59 anos. E o topo da pirâmide equivale à quantidade de idosos, que são aqueles que estão acima dos 60 anos. A gente entendeu também que quanto mais triangular, né, for a pirâmide etária de um país, ou seja, quanto mais larga for a base e mais estreito o topo, isso indica que esse país ele é subdesenvolvido. Porque as pessoas em países subdesenvolvidos, elas tendem a ter menos acesso à educação, à informação, a métodos contraceptivos, e aí por isso as pessoas acabam tendo um maior número de filhos, logo uma população jovem em maior quantidade. E também como as condições, né, tanto em relação a saneamento básico, moradia, quanto atendimento médico hospitalar costumam ser piores, costumam ser mais precárias, a população tem uma expectativa de vida menor e isso faz com que haja uma pequena quantidade de idosos nessa população. Ao passo que quanto mais o país ele é desenvolvido, a gente tem uma redução na quantidade de população jovem, porque as pessoas vão então preferindo se aplicar na sua carreira para depois ter filhos, né? Elas acabam então investindo em outras coisas e aí por isso então há uma redução do número de filhos por família. Com isso tem uma redução na quantidade de população jovem. A gente costuma ter uma quantidade considerável de adultos e uma grande quantidade de idosos, porque nesses países é mais fácil, né, ter melhor acesso à moradia, saneamento básico e atendimento médico hospitalar, o que garante uma melhor qualidade de vida, aumentando assim a expectativa de vida. Por isso, a quantidade de população idosa costuma ser maior também. Aí a gente terminou esse capítulo e a gente começou o tema 2. O tema 2 eu vou fazer um brevíssimo recordar a viver e a gente continua na próxima aula. O tema 2 ele vai falar sobre desigualdades territoriais. Para a gente entender, né, algumas questões em relação a como as pessoas vivem no mesmo território, pensando no Brasil. Todo mundo vive igual no Brasil? Não. Algumas pessoas têm rendas maiores do que outras, algumas pessoas têm acesso ao ensino superior e outras não, algumas pessoas têm acesso à escola e outras não, algumas pessoas têm acesso, então, a atendimento médico hospitalar de qualidade e outras não. E isso tudo, como é que a gente consegue, então, entender, né? Como é que a gente consegue entender como é que as pessoas que vivem no mesmo território, no caso, no mesmo país, como o Brasil, elas vivem? A gente consegue entender essas diferenças por meio de levantamento de dados. Esses dados que têm como intuito entender como é que as pessoas, como é que a população vive num certo país, é o que a gente chama de indicadores sociais.
Então, os indicadores sociais, eles são levantamento de dados a respeito do quanto a população tem acesso à saúde, à educação, a serviços, à moradia, qual é a renda dessa população. São dados, então, que ajudam a entender como que as pessoas vivem num certo país. E aí, então, eles são super importantes para a gente entender melhor a realidade desse país, assim como também definir políticas públicas para atender a demanda das pessoas, né? Então, com base nesses levantamentos, como a gente está vivendo atualmente, né? A gente já identificou que não vai ter leito hospitalar, tanto do SUS, que é o Sistema Único de Saúde, hospitais públicos, quanto privados, para atender a demanda das pessoas, né? Por conta do Covid. O que mostrou isso foi um indicador social. E aí, por isso, então, implementou-se a quarentena, né? Exatamente para que a gente não tenha esse colapso no sistema de saúde. Então, é por meio de levantamento de dados, né, que alguns planejamentos, algumas políticas públicas são feitas, né, para poder atender a demanda das pessoas. Então, os indicadores sociais, eles auxiliam tanto na compreensão da realidade, quanto também pensar em medidas para melhorar essa realidade. Sobre isso eu falo melhor na próxima aula, porque a gente vai retomar então a questão da desigualdade de renda, a desigualdade de acesso à educação, saúde e assim por diante. Um beijo para vocês e até a próxima aula.